Bom dia para você que nos acompanha pelo CFA Play em todo o Brasil e pelos meios de comunicação do Conselho Federal de Administração. Bom dia também para vocês que estão presentes nesse evento realizado aqui no plenário Belmiro Siqueira pelo Conselho Federal de Administração em parceria com a Embaixada da França. É com muita satisfação que damos início agora ao evento Cidades Resilientes, o caso de Paris. Convidamos ainda para compor a mesa o palestrante francês Sébastien Merle. Ele que é responsável pela resiliência da cidade de Paris. Sr. Merle é especialista em gestão de autoridades locais e foi eleito conselheiro e vice-prefeito de Besançon, que fica no oeste da França. Ele também é diretor de desenvolvimento econômico e do emprego na cidade de Pantin e diretor do gabinete do prefeito de Montreuil. Sébastien desenvolveu e está implementando uma estratégia global de resiliência territorial para a capital francesa, com uma ampla gama de partes interessadas. Boa tarde, Sébastien Merle. Eu sou o Washington Araújo, aqui representando com duas outras colegas a Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência, SUBAV, da Secretaria de Justiça e Cidadania, do GDF. Impactou-me bastante as suas reflexões sobre a preparação que devemos ter em situações adversas. Eu sempre analisei e sempre trabalhei a questão da resiliência como uma das grandes virtudes humanas, mas sempre trabalhado a nível de pessoa. E desde 2010 nós vimos o chamamento global feito pelo Sistema Nações Unidas, criando esse conceito bastante avançado de cidades resilientes. Eu tenho 3 premissas para fazer uma pergunta ao senhor e ficaria muito feliz se o senhor pudesse nos acalmar e tranquilizar. A primeira premissa é que nós estamos numa encruzilhada histórica tão importante quanto a da virada do século XIX para o século XX e agora, mais recente, do século XX para o XXI, que é o crescimento abrupto e bastante fora do comum do número de levas de refugiados no mundo. São cerca de 80 milhões de pessoas, na maior parte apátridas, que perambulam pelo mundo por problemas de guerras, por problemas econômicos ou por problemas climáticos. Eu gostaria muito que o senhor pudesse nos esclarecer ou dar alguma luz sobre como Paris tem tratado a questão dos refugiados, uma vez que a cidade resiliente não é tanto apenas para prevenir a destruição de bens materiais, de patrimônios artísticos, culturais, mas principalmente de como resolver a resiliência, que é tratar na diversidade de pessoas que estão lutando pela sua própria vida, né? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo é com relação a como criar um sentimento de maior coesão internacional no momento em que o futuro parece bastante sombrio. Eu, enquanto assistia a primeira parte de sua brilhante apresentação, eu me lembrei de uns 2 blockbusters do cinema, né, que trata justamente da inundação do Sena, soterrando Paris, e fiquei pensando, meu Deus, parece que o roteiro do cinema catástrofe agora já é algo que é a pauta dos governos. É só essa a ponderação. Com relação aos refugiados e às migrações, é um desafio fundamental que, obviamente, não é suficientemente levado em conta pelos diferentes territórios na escala mundial. A cidade de Paris, desde alguns anos, tenta de amplamente assumir a sua parte para que, no momento, na urgência de fluxos migratórios que cheguem a Paris, estamos numa lógica, atualmente, de apoio humanitário de urgência. A cidade, por exemplo, a pedido da do prefeito, criou um centro de acompanhamento social inteiramente pilotado pela prefeitura,
porque o Estado tinha falhas nesse aspecto e a prefeita decidiu que não podia deixar essas famílias com crianças na rua, e ela disse: não estou preocupada se não está no âmbito das minhas competências. E aí, depois, Paris financiou uma parte desse centro. Então, mas foi o impulso da cidade que permitiu isso. Obviamente, precisamos dessas abordagens voluntaristas, ainda não estamos numa lógica de resiliência com essas... o que é a questão das migrações no âmbito da resiliência? É muito difícil e é um desafio fundamental. Posso lhes fornecer um exemplo. Só antes do exemplo, um dos parceiros das 100 cidades de resiliência é uma grande ONG americana que se chama International Rescue Committee, que é especialista da gestão de campos de refugiados. Ela realizou um estudo para Paris, é um estudo que está disponível, e temos um resumo na estratégia de resiliência sobre o que implica o fato migratório para os anos que estão por vir para a cidade de Paris. Isso fornece alguns elementos, mas para lhes dar alguns exemplos sobre a maneira de como tentamos integrar isso no desenvolvimento da cidade, eu estou desafiando, por exemplo, alguns colegas encarregados de urbanismo ou parcerias que eu tenho, que são, por exemplo, os nossos implementadores de Isaac. Isaac não vai lhes dizer nada quando temos desenvolvimento urbano num projeto, um projeto imobiliário com criação de prédios, moradia, empresas. Eu digo: como integrar o fato migratório nisso? Será que isso quer dizer que hoje temos regulamentos municipais que impõem para cada operação uma proporção de moradia social de baixo custo para pessoas desfavorecidas? A política da moradia social para pessoas que tenham dificuldade de acesso à moradia. Será que a termo, em cada prédio, teríamos um apartamento disponível a longo prazo? Teríamos, então, um apartamento disponível em todos os prédios para ter um efeito de massa? Isso implica que encontremos o financiamento para esse apartamento. Obviamente, a moradia social tem uma lógica de financiamento. Não há ainda para a moradia para migrantes. É uma das pistas. Mas como utilizamos políticas existentes para integrar esse novo dado? Eu gostaria, sinceramente, de ser honesto, e penso que é uma das lacunas no estágio atual da estratégia de resiliência de Paris. Nós não encontramos modos de ação suficientes, perspectivas que possam integrá-lo completamente. Talvez seja isso que me permita concluir, apesar de vocês terem uma outra pergunta. A resiliência não é planejamento. A resiliência é muito mais um procedimento. Não se trata de planejamento, porque se estivéssemos seguros de tudo que devêssemos fazer para atender aos desafios de 20, 30 anos, ou até mesmo 10 anos, nós não aplicaríamos as qualidades que eu apresentei anteriormente: flexibilidade, a redundância. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, vamos ter novos avanços tecnológicos que ainda não existem hoje, evoluções políticas que podem modificar bastantes coisas, descobertas científicas que vão modificar nossa visão dos problemas e das soluções, evoluções da sociedade, eventos naturais importantes que vão modificar completamente o escopo que estamos utilizando. Então, a lógica da resiliência, incluindo as migrações, é um work in progress. Seríamos capazes de ter políticas que não têm os seus grandes objetivos modificados. Objetivos de longo prazo, obviamente, são importantes, mas a maneira de responder deve ser
requestionada, reavaliada. Nós precisamos avaliar nossas políticas públicas e essa avaliação, monitoramento deve provocar uma melhoria. É algo que se desenvolve, mas não suficientemente. Me parece que a segunda pergunta com relação a essa tomada de consciência mundial com relação a esses desafios, me parece que ela está chegando. Depois do termo... Não, o termo resiliência, de fato, não é uma palavra fácil, é uma palavra que dificilmente será integrada à campanha de algum político, não é uma palavra que circula na linguagem comum. O importante é o conceito que está por trás e não a palavra, é o que está... Eu vou fazer um comentário com relação a isso. Quando eu comecei minha vida profissional, há 20 anos atrás, falavam a mesma coisa de desenvolvimento sustentável. Nos meus inícios profissionais, quando um eleito ecologista dizia isso em uma assembleia, os deputados riam porque era um conceito de ambientalista que não tinham compreendido a realidade. Vocês enxergam hoje e parece que será a mesma coisa com relação à resiliência. E para fazer as considerações finais, nós convidamos o presidente do CFA, Wagner Siqueira, para fazer o uso da palavra. Presidente, por favor. Apenas para agradecer a Monsieur Sebastián pela riqueza das informações que nos trouxe, pelas reflexões que nos permitem, pensar sobre o nosso tema, como implementar a ideia cada vez mais de cidades resilientes, mais amigáveis, mais generosas na vida urbana. Muito obrigado à Embaixada Francesa, através de seu adido cultural, Damian, que tem sido exemplar, fantástico, em contribuição, em parceria conosco. Queria registrar aqui a presença dele. Ele tem sido responsável por nos dar oportunidades importantes, como ontem, discutindo a questão da economia comportamental. A você que nos acompanhou de casa pelo CFA Play, a palestra será disponibilizada na íntegra lá no nosso site e também no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.